Boa noite, meus amados. Amém. Aleluia. Jesus é bom e a caravana é maravilhosa. Aleluia. Caravaninha linda essa, viu? Maravilhosa. Abençoada. Meus irmãos, eu voltei a usar a Bíblia de papel. Eu estava usando muito o tablet. Estava usando muito para ler a Bíblia no tablet. Aí estava lendo, marcando, tem cores bonitinhas para marcar. Estava gostando de fazer isso. Aí eu estava sem o tablet um dia, fui ler a palavra, aí peguei a Bíblia de papel e estava lendo e de repente um versículo surgiu assim, e eu queria entender ele bem, aí eu peguei os 2 dedinhos e quis aumentar o versículo. Aí eu digo, o negócio está feio para o meu lado, está ficando complicado. Estou muito habituado com esse negócio desse tablet. Eu queria aumentar um pouquinho para ver melhor. Essa foi a primeira. A segunda foi, estou lendo e tal, aí eu vi uma palavra diferente, eu queria entender ela no grego, eu botei o dedinho para aparecer o grego, a janelinha do grego, não apareceu. Eu digo, deixa eu deixar o tablet de lado um pouquinho, voltar à leitura da palavra tradicional, de papel, tudo. Então, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, alguns o tablet, outros o smartphone e a Bíblia convencional, tem de tudo. Uma alegria muito grande, amados, estar aqui com vocês e, se Deus me conceder graça essa noite, gostaria de transmitir para vocês uns 16 pontos. Já vou avisar logo para vocês irem contando e percebendo o tempo que falta, o tempo que vai chegar, mas eu quero usar bem esse tempo com vocês. Eu vou ser objetivo, vou fazer uma síntese, vou ser conciso, vou tentar, vou buscar em Deus. Acho que é importante, à tarde, hoje tivemos um tempo precioso com os irmãos que vieram de várias cidades, estávamos num sítio, depois eu voltei para casa e fiquei lá, buscando ao Senhor para entender o que poderia repartir com vocês aqui esta noite. Primeiro, queria dizer para vocês que Deus, nos últimos anos, tem nos mudado 2 conceitos. 2 coisas que nos foram reveladas, foi uma bênção tremenda durante toda a nossa caminhada. A primeira coisa que Deus nos trouxe, que foi uma bênção para a igreja onde nós relacionamos, foi a pluralidade. Entender que o ministério não é singular, que o ministério é plural. Isso foi uma bênção tremenda da parte do Senhor, isso nos ajudou um monte, no mínimo eram 2. Não podia ser um homem só à frente da igreja, estar direcionando a igreja, mas no mínimo 2. Então, a pluralidade foi um princípio tremendo de Deus, que nos ajudou muito na nossa caminhada. Mas com o passar do tempo, nós fomos percebendo que a pluralidade para Deus é diferente da pluralidade que nós tínhamos entendido até então. Faz uns 3 anos para cá, o Senhor foi nos mostrando que é diferente. Para nós, pluralidade é número. 1 é singular, 2, plural. Então, se tem 2, existe um ministério plural. Então, o número para nós é que contava se o ministério era plural ou não. Qual é a mudança que Deus tem trazido para nós, na nossa compreensão e entendimento?
Ministério plural para Deus não é só número, é número e medida de graça. Em Efésios capítulo 4, que vocês conhecem muito bem, que é parte de nossa memorização, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com um objetivo, o objetivo de que haja o desempenho do serviço dos santos, o serviço comum dos santos, seja bem desempenhado. Então, esses ministérios, nós antes dizíamos assim, bom, tem 2 homens em Salvador, tem Marcos e Mário, o ministério é plural, sim ou não? É plural, é verdade, mas ele em número é plural, mas em medida de graça não era plural, porque o ministério em medida de graça plural é que na igreja local existam apóstolos atuando, profetas atuando, evangelistas atuando e pastores e mestres atuando sobre a igreja. Quando esses ministérios estão atuando sobre a igreja local, todos eles, aí acontece o correto ordenamento dos santos. Aí eles aprendem a desempenhar bem o seu serviço para que haja edificação na casa de Deus e cheguemos à unidade da fé e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que o conceito mudou? O conceito mudou, não é mais só número, é número e medida de graça. Se aqui sobre a igreja em Ji-Paraná estiver faltando alguma medida de graça dessas sobre a igreja, não acontecerá, hoje eu creio, não acontecerá o correto ordenamento de todos os santos, porque está faltando uma medida de graça sobre a igreja. Então, esses ministérios Deus distribui, e eles têm que estar funcionando, e têm que estar desempenhando a sua função, para que a igreja receba essa medida, e a igreja seja correto ordenada. Amém? Pegaram aí? Ponto 2. A outra coisa que Deus nos deu, que foi uma revelação tremenda, maravilhosa, foi o serviço comum dos santos. Maravilhoso. Quando descobrimos isso, quando se descortinou diante de nós que todos são sacerdotes, que todos estão cheios do Espírito, que todos têm um serviço comum a desempenhar, é ganhar e cuidar de vidas, ser uma testemunha, um proclamador, mas também alguém que vai cuidar, que vai desenvolver, que vai levar aquela vida a crescer, vai fundamentar aquela vida e vai levar ela a se desenvolver em Cristo Jesus. Tremendo quando nós entendemos isso. Isso nos fez sair dos bancos, isso nos fez deixarmos de ser assistentes de reuniões a nos tornarmos servos e trabalharmos juntos para a edificação da igreja do Senhor. Então todos entenderam que tinha uma função, todos entenderam que tinha um serviço, não, uma função não, um serviço para desempenhar, o serviço comum dos santos. Vocês conhecem bem isso. O que mudou? Não mudou nada com o comum, mas tem uma coisa que Deus está nos levando a entender, que vai além do comum. Qual é? Todos receberam o dom do Espírito Santo, amém? Todos estão cheios do Espírito Santo, amém? Amém. Todos estão cheios da palavra, amém? Amém. Mas ele também diz na sua palavra, e aonde nós não conseguimos nos desenvolver, eu tenho dito assim, é um passo, é um degrau a mais que ele está pedindo que a gente suba, a gente mantenha o serviço comum, que é de proclamar e cuidar de vidas, ter esses relacionamentos, as juntas e ligamentos no corpo, mas tem um passo a mais. Deus quer nos levar a um nível diferente. Ele distribuiu dons a cada um. Ele distribuiu dons para o corpo. Então cada um recebeu alguma coisa, alguma medida, algum dom, e lá ele faz uma lista de 9 dons em 1 Coríntios 12, depois tem uma lista de alguns 7 ou 8 dons em Romanos 12, e depois tem uma lista de 4, 5 dons em Efésios, e eu somei todos eles, dá 21 dons descritos na Escritura com clareza, que o Espírito Santo distribuiu sobre o corpo. Tem dom de socorro,
Você sabe que dom é esse? Dom de socorro. Tem dom de ensino. Tem outros dons lá, os mais conhecidos são de 1 Coríntios 12, não é isso? Os dons inspiracionais, que é línguas, interpretação e profecia. Tem os dons de poder, que é cura, milagre e fé. E tem os dons de revelação, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. São os mais conhecidos, mas tem outros descritos na Escritura. Que Deus quer nos levar a discernirmos esses dons no corpo. A discernirmos, por exemplo, tem dom de misericórdia. Dá um exemplo simplesinho do que significa. A misericórdia, você coloca um risco, uma disciplina, uma situação, vamos dizer, usar isso. Não, vou usar outro exemplo. O exemplo é, tem irmãos que têm uma graça para confrontar. Noutétesis, fala na Escritura. Confronta com a verdade. Ele tem um discernimento, uma graça, ele vai no ponto. Ele chega no discípulo e tal, ele bate no ponto. E o discípulo diz, ai, é isso mesmo, sente. Mas esse irmão tem essa graça, e ele vai exercer essa graça, vai estar no ministério comum, mas ele tem uma graça de poder confrontar e levar a pessoa a compreender seu problema. Mas ele não tem uma graça, talvez, de fazer o irmão sair do problema. Então precisa alguém que tenha misericórdia, porque a misericórdia é alguém que se coloca junto para resolver a situação. Há uma multiforme graça. E nós temos que aprender a começar a discernir essa multiforme graça. Eu fui numa cidade, que a igreja estava convulsionada, e uma irmã, eu fiquei 3 meses nessa cidade. E uma irmã, eu discerni na irmã que ela tinha o dom de socorro. Eu chamava ela de Dorcas. Eu disse, Dorcas, me pega pela mão e me leva. Eu quero aprender, eu quero ver esse dom funcionando. Essa irmã via necessidades na vida dos irmãos. Em cada lugar que ia, que eu não percebia e ela percebia uma necessidade. É o dom de socorro, de socorrer, de ir até, de discernir a situação e de ajudar naquela situação. Então, quando eu fui com ela, aprendi muito vendo Deus atuando através da vida daquela irmã. Eu digo, me leva pela mão, eu quero aprender. E aqui vem a última coisa que eu quero dizer. Nenhum de vocês que estão sentados aqui nesses bancos, por favor, nenhum de nós, perca a sensibilidade e a humildade de continuarmos sendo crianças para continuarmos aprendendo. Amém? Nós somos aprendizes. Nós não temos tudo, nós temos parte sempre. E por termos parte, nós precisamos do corpo, que é no corpo que está o todo, que o Senhor distribuiu segundo lhe apraz. Primeiro conceito, pluralidade. Segundo, ministério comum, mas Deus distribuiu dons, multiforme graça no corpo. Amém, queridos? Estes ministérios específicos, eles estão colocados no corpo, para correto ordenar os santos. Quem são os santos? Levanta a mão os santos aqui. Amém? Obrigado. Para correto ordenar os santos. Há uma medida de graça nesses homens, que estão no ministério específico de Deus, que podem correto ordenar os santos, para que os santos desempenhem bem o seu serviço. Então, quando reunimos assim como reunimos hoje à noite, é para correto ordenar vocês, é para trazer uma medida de graça sobre a vida de vocês, é para trazer instruções para vocês, é para ajudar vocês a desempenharem bem o serviço na casa de Deus. Amém? Então não é um culto, não é uma reunião hoje normal, é uma reunião de instrução, uma reunião de somos aprendizes. Eu vou aprender coisas essa noite para colocar em prática no meu relacionamento com aqueles vínculos que eu tenho.
E eu tenho aqui esses 16 pontos para falar com você, se Deus me der graça, para correto ordenar. Eu coloquei o nome para mim que eu coloquei aqui, se vocês querem colocar, eu coloquei currículo do discipulador. Você pode colocar aí a lista de coisas que o discipulador tem que entender, tem que ter revelação, tem que ter compreensão, tem que interiorizar, tem que ter entendimento dela e tem que colocá-la por obra, em prática, no seu serviço de discipulador, no seu serviço de cuidar de discípulos, no seu serviço de servir os irmãos. Estão comigo ainda, amados? Amém? Primeiro ponto. Todo discipulador que está aqui essa noite tem que entender o fruto que nós buscamos. Pode anotar aí. O fruto que nós buscamos. Nós não queremos números só. Não é ter um montoado de gente, não. O fruto que buscamos são discípulos de Jesus. O fruto que buscamos, ele tem uma semente. Para esse fruto que nós buscamos ser colhido, existe uma semente que tem que ser plantada. E a semente está lá na parábola do semeador. É a palavra do reino. E eu tenho que entender bem como compartilhar e semear a palavra do reino, porque quando eu semeio a palavra do reino, eu vou encontrar o fruto que eu estou buscando, vidas totalmente rendidas e sujeitas ao Senhor. Amém? Então todo discipulador tem que entender, porque vocês estão pregando, estão levando os discípulos para pregar, e pode se entusiasmar com uma reação. Não, a reação não pode nos entusiasmar, nós temos que entender se compreendeu a palavra do reino. O fruto que nós queremos, ele apresenta características. Esse fruto, quando você pega e diz, ele tem isto, tem isto, tem isto, tem isto, tem isto. Esse é o fruto que eu estou buscando. O fruto que eu estou buscando, ele manifesta as características de Cristo. Ele ama mais o Senhor, ele renuncia a tudo, ele permanece na palavra, ele ama e ele gera outras vidas e gera vida em vidas. É este o fruto que nós buscamos. E o discipulador tem que ter compreensão disto. Amém? Ponto 1. Ponto 2. Isso aqui você tem que meditar. E você tem que confrontar a si mesmo. E você tem que confrontar quem estão contigo. O fruto que está comigo. É esse fruto? Expressa isto? Como nós já ouvimos tanto essas 5 características, parece que ela já é real. Saber não é ser. Saber não é ser. Ser é muito mais do que ter o conceito correto. Ser é na sua vida diária expressar de fato esta verdade. Costumo dizer, sábio não é o que sabe. Sábio é o que põe por prática o conhecimento que tem. Esse é o sábio. Põe por prática o conhecimento que tem. Então, eu tenho que me confrontar com a palavra constantemente. Eu continuo, um dia eu amei o Senhor, eu tomei a decisão de amá-lo acima de tudo. Eu permaneço nessa decisão? Ela é real? Um dia eu renunciei tudo, lá atrás, se eu quero o Senhor, eu renuncio tudo. Eu continuo renunciando tudo? Lá atrás eu disse, não, a palavra, comecei a descobrir a palavra de Deus, ela me encantou. Eu continuo perseverando e permanecendo nesta palavra. O que é permanecer na palavra? Por exemplo, quantos aqui são filhos? Todos. Todos, né? Ninguém nasceu, todos são filhos. Tiveram um pai e uma mãe. Tem na palavra, honra teu pai e tua mãe. Quando eu ouvi isso na palavra, eu saí para aplicar.
Não se, que bacana, honrar pai e mãe, legal, entendi. Não, tem que viver. Toda a doutrina, ela demanda de você a pergunta como. Honra teu pai e tua mãe, a pergunta é como? Ama a tua esposa, como? Sujeita ao teu marido, como? Cria teus filhos na disciplina e na estação, como? Mas estas palavras do Senhor, a doutrina do Senhor, ela é simples, ela é curta, para que nós possamos guardar de mente, de coração e podermos aplicá-la. Aquilo que se torna verdade para nós dentro, aquilo que se torna uma realidade dentro de nós, ela acaba se tornando em ações através de nós. Permanecer na palavra. Quando eu estou com a Sinara, se Deus quiser, terça-feira eu estou de novo, aleluia. 16 dias longe da esposinha, não é brincadeira não. Eu vou ficando amuado, eu vou ficando, não sei o que acontece, vou ficando meio... Quando eu estou com a Sinara, eu lembro de 3 coisas. Todas as vezes que eu estou com minha esposa, eu lembro de 3 coisas. Ei, Juan, cadê o Juan? Aí, Juan, 3 coisas. Eu lembro de 3 coisas. O Juan disse que eu sempre tenho 5 coisas, 4 coisas, 2 coisas, 3 coisas. Sempre tem uma catequesezinha. Porque eu aprendi assim a palavra, permanecer na palavra. 3 coisas. Eu olho para assinar e lembro. Tenho que amá-la como Cristo ama a igreja. Não posso tratá-la com amargura. Ela é a parte mais frágil, eu tenho que ter máxima consideração. Toda vez que eu olho assinar, essas 3 coisinhas estão na minha cabeça. Essas 3 coisinhas estão na minha cabeça. Essas 3 coisinhas estão na minha cabeça. E como essas 3 coisinhas estão na minha cabeça, eu pratico essas 3 coisinhas. Permaneço na palavra. Quando eu via minhas filhinhas, estavam dentro de casa, já levaram. Saíram as 3. Agora só beijinho de longe, abracinho. Tem lá seu cabeça. E aí eu tenho uma atitude também, viu, Silmar? Eu tenho uma atitude com meus genros. Eu não ligo para falar com as minhas filhas, não. Qualquer coisa que eu preciso dizer para que eu estou vendo na casa deles, eu falo com cabeça. Existe um cabeça naquela casa. E elas têm um cabeça para orientá-las e conduzi-las. Eu tenho que respeitar o princípio de autoridade na casa do Senhor. Então, quando eu olhava para minhas filhinhas, eu tinha 4 coisas na minha mente. Eu tenho que ser modelo para elas, eu tenho que ser amigo delas, eu tenho que instruir elas e eu tenho que disciplinar elas. Toda vez que eu as via, essas 4 coisas estavam na minha mente, no meu coração, e eu atuava segundo estas coisas, permanecia na palavra. Quando eu via meu pai e minha mãe, honra teu pai e tua mãe, em tudo obedeci. Quando eu estava na casa deles, em tudo. Meu pai, eu já tinha bastante liberdade, me converti com 18 anos, já ajudava no sustento da casa e estava no momento ajudando mais para o meu pai do que ele poderia colocar na casa. Então, mas quando eu entendi que honrar pai e mãe, e para que me vá bem, em tudo eu tinha que obedecer, eu passei a perguntar tudo para meu pai. Aonde eu ia, se eu podia ir, se não podia ir, permanecer na palavra. Então, quando eu via meu pai e minha mãe, só lembrava, eu tenho que honrá-los, eu tenho que obedecer em tudo. Eu permanecia na palavra. Então, isso são características de alguém que é discípulo de Cristo. Amém? Esse é o fruto. Amém? Obrigado, Edmar. Esse é o fruto que nós buscamos. Não podemos nos contentar com menos. Esse é o fruto. Ele é imediato. Amar a Deus e renunciar a tudo é imediato. Os outros 3 são crescentes, porque você vai aprendendo mais da palavra, vai crescendo na palavra, vai crescendo na manifestação do amor e vai crescendo na manifestação do fruto na casa de Deus. Amém? Vocês estão contando já, né? Está no primeiro ainda, ele vai para o segundo, são 16. Segundo, muito importante, vocês que cuidam de vidas, que nós já tiramos a expressão meu, né? Lembra que a gente já fez essa correção? Quantos lembram dessa correção? Tiramos o negócio de meu, né? Nós cuidamos das vidas que servimos, que cuidamos, daqueles que estão vinculados, relacionados conosco, para tirar a questão de posse. Segundo ponto, quem serve
a quem? Isso é muito importante entender. Quem que está servindo quem? É o discípulo que me serve ou sou eu que estou servindo ao discípulo? O entendimento é que quem serve sou eu o sirvo, não ele a mim. Porque já vi alguns que têm discípulo mais novo e começam a fazer o discípulo de seu servo, né? Busca isso, pega aquilo, traz aquilo outro, faz aquilo outro, não sei o quê, não. Eu sou o servo dele. Eu estou ali para servi-lo. Tanto que antes a gente tinha as letrinhas e a gente botava D de Deus, D de discipulador e D de discípulo. Aí colocava um desenhozinho, fazia um desenho D de Deus grande, o D do discipulador menor e o discípulo aqui, a gente botava ele aqui embaixo, aí a gente mudou. Discipulador aqui, discípulo aqui, Deus aqui, conexão dele com Deus, com o vínculo para conectá-lo mais fortemente com Deus. Então, quem serve a quem? É importante não perder esse foco, não perder esse entendimento. Eu sou o servo dele. Eu estou aqui para servi-lo, para atendê-lo em todas as suas necessidades, em todas as suas situações. A morte tem que estar operando em mim para que nele opere a vida do Senhor. Em mim ele tem que encontrar isto, a prontidão, sempre, porque eu sou o seu servo. Amém? Ponto 3. Discipulador tem que entender, sede meu imitador. Por quê? Porque o discipulador ensina em todo tempo, em todo lugar, com a vida e com a palavra. 4 coisas, Juan. Em todo tempo, em todo lugar, com a vida e com a palavra. Você é discipulador em tempo integral, absoluto, todo tempo, em todo lugar. Tuas reações, tuas ações, tua fala, teu comportamento, tua atitude no encontro, fora do encontro, no estacionamento, indo para casa, voltando de casa, fazendo compra, em todo tempo, em todo lugar, você é modelo. Você tem que ser modelo para os discípulos, mas não só quando eles estão contigo. Em todo tempo, em todo lugar. Elevemos o padrão. Estamos no encontro, é para orar? Eu sou modelo, eu vou orar. Estou no encontro, vamos adorar, sou modelo, eu vou adorar de todo o meu coração. Estou com ele servindo, vou servir de todo o meu coração, você inteiro. Sede meus imitadores. Para isso eu tenho que ter essa consciência, que aonde eu estou ensinando. Ou estou ensinando com a vida, ou estou ensinando com a palavra. Tive 2 homens diretamente sobre minha vida. Um chama Moacir Ramos de Oliveira e outro se chamava Ivan Baker. Eu tive o prazer de ser orientado e discípulo desses homens. E ali eu tive 2 modelos claros, diferentes um do outro, mas que viveram isso inteiramente. Em todo tempo, em todo lugar, com a vida deles, com a palavra, eu aprendi muito, porque era em todo tempo. Ivan era intenso. Ivan, com todas as ações e reações dele, eu estava aprendendo. Tinha coisas que ele fazia, no momento eu não entendia, mas a atitude de um discípulo é: eu sou um aprendiz. Conto uma para vocês. Estava num retiro de pastores, na Argentina. Tinham pastores do Uruguai,
pastores da própria Argentina, pastores do Chile, pastores dos Estados Unidos e pastores do Brasil. E eu estava lá no encontro, como um dos pastores daquele encontro que o Ivan tinha convocado. O Ivan Berker pega e diz assim: cada um de vocês fala uns 10 minutinhos, teu nome, o nome da tua esposa, quantos filhos você tem, se tem netinho, tem tal, papá, e conta um pouquinho da história da igreja no lugar. O primeiro falou, o segundo falou, o terceiro falou, o quarto falou, o quinto falou. Chegou na minha vez de falar. Eu fui, dei meu nome, falei o nome da minha esposinha, minhas filhinhas, o nome do Marcão, meu companheiro, nós estamos lá em Salvador. Ele se deu, passa para o outro, pode. Deu, Mário, chega, passa para o outro. Eu passei o microfone, não entendi, mas eu disse: vou entender. Ele não está fazendo isso sem sentido. Aí terminou essa reuniãozinha de todos falarem e tal. O Daniel Divano veio para mim. Daniel Divano é um dos primeiros discípulos do Ivan. Hoje ele deve estar com seus 67 anos por aí. O Daniel Divano veio perto de mim e disse assim: Mário, você não é manso não, mas você está aprendendo mansidão. Você ficou quietinho, você está aprendendo, menino. Eu digo: pois é, a gente ficou aqui, não entendi nada, mas vou entender. Ele disse: vai, acho que você vai entender. Todos nós vamos entender, porque ninguém entendeu. Foi uma reação brusca. Não, passa. Chega tarde, 5 horas da tarde, reunião. Todos eles juntos de novo. Ivan pega o microfone e diz: irmãos, nós estamos aqui reunidos, mas eu não vou falar esses dias. O Mário Roberto está aqui, e eu quero que ele dê um testemunho todos esses dias do que Deus está fazendo na igreja lá. Já pensou se eu tenho uma reação ruim, irmão? Pensa um retiro indo pelo ralo. Então o discípulo, se o discipulador tiver uma atitude, aprenda, espere, aprenda. Mas o discipulador, que são vocês, tem que entender que toda ação e reação de vocês é para ensinar. Tem que estar atento todo o tempo, amém? Sede meus imitadores. Eu não vou mais dizer o número que eu estou, vocês estão anotando. 4, entender que tipo de discipulado eu tenho. Porque a demanda nossa, social, de trabalho, a nossa cultura, a nossa forma do mundo atual, ela é desgastante, ela nos demanda muito. Então a pergunta é: que tipo de discipulado eu tenho? Eu tenho um discipulado de reunião ou eu tenho um discipulado de relacionamentos, de comunhão? Que tipo de discipulado eu tenho? Como eu sei a diferença de um e outro? A diferença, penso eu, ser simples. Vamos lá, vamos um pouquinho antes de eu dizer a diferença. Jesus teve um discipulado de reunião ou de relacionamento? Intenso. Nós não conseguimos ter o mesmo tipo de intensidade de relacionamento devido à nossa realidade de funcionamento da nossa sociedade. Você trabalha 8 horas por dia, você tem a família, ele não tinha família, ele não tinha nenhuma atividade fora daquele mover que ele estava, porque ele veio para algo específico. Foram 3 anos e meio intenso, diário, todo tempo, em todo lugar. Nós não podemos isso. Ele 3 anos e meio, ele formou 12. Nós temos uns 30 anos para formar 2. Se conseguimos, não, 2 já deu para fazer. 30 anos. Eu já estou há 37 anos, não, 44 anos fazendo discípulos. Ele foi 3 anos e meio, intenso. Eu não tive a intensidade dele, mas eu tenho que ter um discipulado que ele não seja de reunião, mas seja de relacionamento, porque o dele foi de relacionamento. É no relacionamento que se produz e se transfere a vida. A vida é transferida aí, não num sentar apenas e passar conceitos.
É nesse relacionamento que é vida na vida. Discipulado é vida na vida. É um relacionamento tão bom, tão intenso, tão agradável, que a vida é transmitida. Ela é passada através desse relacionamento. Amém? Como é que eu sei a diferença? É só uma pergunta. Se eu necessito perguntar como você está com a tua esposinha, que o nosso discipulado é de reunião. Como estão os teus filhos? É de reunião. Como está a tua leitura? É de reunião. Como está Deus? É de reunião. Mas se eu relaciono intensamente, eu não preciso fazer pergunta. Eu estou com ele, eu conheço. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está passando. Eu estou vendo ele dar uma esbarrada na esposa. Esse amado, querido. Eu vejo os filhos fazerem alguma coisa e ele não tomar nenhuma atitude. Amado, querido. Que eu estou relacionando. Eu vejo ele conduzindo as finanças. Estou relacionando. Discipulado é de reunião ou é de relacionamento? É claro que eu tenho que ter reuniões. Tem que ter encontros. Para a catequese, para transmitir os princípios, para transmitir as verdades, eu tenho que ter, mas eu tenho que relacionar muito, tenho que estar junto, muito, muito junto, e esse discipulado de relacionamento, ele exige de nós uma coisa que é difícil de entregar. Se eu disser que é mais difícil para a mulher do que para o homem, eu vou estar discriminando um pouquinho. Mas vamos dizer assim, é um pouquinho mais difícil para a mulher do que para o homem. Pouquinho. O que é? Privacidade. Este serviço, para ser de relacionamento, eu preciso abrir mão da minha privacidade. Eu não posso querer mantê-la. Na minha casa eu não sei quantos sofás já se trocou. Sei quanto banheiro já teve que ser arrumado. Eu não sei quantos carros já foram para o beleléu. Porque eu perdi a privacidade. Depois tem algo para dizer para vocês que ajuda, porque aí fica aquele negócio assim, mas não tem assim um momento que tem o dia da família, que vocês já aprenderam, que vocês praticam, né? Eu não vou pedir para levantar a mão santa para ninguém ficar envergonhado. Eu sei que vocês todos têm o dia da família, todos têm um dia que tira para estar com a esposa, com os filhos, tira o dia inteiro, é aquele dia maravilhoso, só da família, né? Então tem esse dia, e continua perdendo a privacidade, porque você está servindo a tua casa, ok? Então, tem que perder a privacidade, para que o discipulado seja de relacionamento e não de reunião. Dia marcado, hora marcada, tema marcado. Tem que ter? Sim. Importante também, mas não é só. Vamos adiante? O encontro existe então, dentro disso de reunião e relacionamento, existe o encontro formal e o encontro informal. O encontro formal, ele informa. O encontro informal, ele forma. Entenderam? O encontro formal informa. O encontro informal forma. Inverte. Ok? Então aquele dia marcado é para informar princípios, verdades, conhecimento, conceitos. Você está ali para aprender os conceitos, mas no relacionamento você está formando aquele conceito, aquele princípio em vida, na vida do discípulo. Aplicação. É no informal que você aplica e forma. Amém? Estão comigo ainda? Estamos indo rapidinho agora, né? Qual é que nós estamos aí? Que número é? 6? 5? É 5 ou 6? Deixa eu ver.
Agora é o sexto. É o sexto agora, o próximo. Eu terminei os 5. Primeiro, o fruto que buscamos. Quem serve a quem é o segundo. Terceiro, sede meus imitadores. Que tipo de discipulado eu tenho? É o quarto. O quinto, o encontro é formal ou informal? É que é um ponto a mais. Desculpe, perdão. Perdão, é um ponto a mais. Porque o reunião, relacionamento, eu estou fazendo um vínculo entre eles, e o formal e informal está fazendo outro tipo de vínculo. Está bom? Agora sim. Agora sim. Ficou claro. Sexto. Só faltam 10 depois dele. Tranquilo. Já está quase acabando já. Dar ordens ou ordenar? Dar ordens ou ordenar? Às vezes nós confundimos isso, ele é bem diferente uma coisa da outra. Dar ordens, você sabe o que é? Ordenar não é dar ordens, é pôr a vida de acordo com a palavra. Ordenar a vida do discípulo. Eu não tenho que dar ordens para ele, eu tenho que ordenar a vida dele de acordo com a palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas que eu ordenei na vida de vocês. Eu tinha um problema grave, um dos problemas graves que eu tinha lá no princípio do meu discipulado é que eu era desregrado financeiramente. Pensa um menino que gostava de crediário. Também dei muito presente. Comprava no meu nome, não pagava, eu dava de presente, porque aí eu tinha que pagar. Vários, geladeira, fogão, violão foram uns 3, mais ou menos. Eu não sabia tocar nada, mas eu já tinha uns 3 violões que eu tinha comprado. E pago. Mas eu era daquele assim, eu ganhava X e gastava Y. Um mês eu pagava alguns e deixava outros, no outro mês eu pagava os outros e deixava uns. E eu já ganhava bem. De repente meu discipulador me chamou e disse, só volta aqui na minha casa quando você liquidar tudo isso. Eu digo, mas tem uma prestação aí que são 30 meses. Sinto muito, amado, só daqui 30 meses você me apareça aqui em casa. Só daqui 30 meses. Então, eu saí para resolver o problema. Isso era 1979, se eu não me engano. Eu peguei, recebi meu salário do mês, era fim do ano, recebi o 13º, recebi as férias, juntei tudo, peguei tudo que eu tinha, vendi algumas coisas, fui em todos os lugares que eu devia, quitei tudo. Peguei na época chamava carnê, peguei os boletinhos todos e cheguei na casa do meu discipulador, bati na porta, todo animado, peitinho estufado, com a mãozinha para trás, com os boletos na mão. Cheguei na casa dele e disse, o que você veio fazer aqui? Eu disse, vim aqui porque está aqui, ó, em cima da mesa, está tudo pago, não devo nada para ninguém, e a partir desse dia, nunca mais eu vou comprar a prazo, ou Deus me dá para eu ter, ou não é para eu ter, e eu vivo assim até hoje. Ninguém vai bater na minha porta me cobrando. Aí Marcos me convenceu que eu podia fazer uma coisinha ou outra. Marcos me disse, vocês estão radical, estão desse jeito, mas eu vivo assim, ou Deus me dá para eu ter, ou não é para eu ter. Isso não é princípio nem padrão, viu, irmãos? Isso é particular. Isso é algo que eu vivo para mim, minha prática. Mas isso é ordenar uma vida. Eu coloquei uma disciplina sobre mim. Por quê? E não é que quando você toma uma disciplina, você assim, quando é que eu vou sair dela? Quando é que termina a disciplina? Não, essa disciplina não termina. Porque a hora que você sair dela, você volta a ser desordenado. Então, quando você disciplina uma área na vida de alguém, é para permanecer naquilo, porque se ele sair daquilo, ele volta
a praticar. Então isso é ordenar uma vida. Ela muda a sua maneira de atuar com respeito a aquela coisa. Estão comigo ainda? Estão me fazendo entender? Dá um like para mim assim. Beleza. Qual é o ponto que nós estamos, Patrícia? 7º. Tem alguns tipos de discipulado. A gente falou de reunião, relacionamento, formal e informal, mas também tem o parque de diversões e a escola bíblica. Tem estilo de discipulador, parque de diversões. Sempre é uma festa, e junto, informalidade, e churrasco, e bola, e tudo na informalidade. E tem o outro que é estudo bíblico. É só reunião, nota, pega, cobrança, pergunta. Um estraga e o outro deforma. Um estraga e o outro deforma. Qual é o meu estilo? Qual é o teu estilo, comando? Você é parque de diversões ou você é estudo bíblico? Escola bíblica. Tem que mesclar, meus irmãos. Nós temos que aprender a mesclar estas coisas. Tem momentos que é para ensinar mesmo, para instruir com profundidade, com clareza. Não é assim, você comunica, fala algo da apostila ou de alguma coisa e beleza. Não. Ele tem que ter compreendido. É um tempo junto para que ele compreenda bem o conceito. Ele tem que ser bem comunicado, ele tem que receber o conceito com clareza, ele tem que ter clareza do conceito, ele tem que ter recebido entendimento dele. Então tem um momento para isso, mas tem um momento para o futebol. Tem um momento para, cadê Gildásio? Momento da viola. Gildásio ontem de noite botou para quebrar na viola lá, foi gostoso ouvir. E ontem à noite estava com alguns irmãos que estavam preparando o tempo que a gente ia ter hoje, e ficamos até as 2, quase 2 horas com os irmãos, e ali Deus me lembrou de novo, que Ele nos fez santos, mas nos deu uma vida social agradabilíssima. Nós podemos jogar bola, a gente pode fazer churrasco, a gente pode comer o churrasco, a gente pode também, mas santos. Há um social maravilhoso, há uma alegria de estarmos juntos. Nós somos alegres, nós nos regozijamos na comunhão, ela é agradabilíssima. Liberdade, temos a liberdade no Senhor, mas somos santos. Mas levamos a sério os princípios do Senhor, as verdades do Senhor. Amém? Então você é parque de diversões ou você é escola bíblica? Mescle os dois. Saiba ser agradável. Tem gente assim que às vezes é pesada, né? Você é tenso, você faz tudo para estar, mas não consegue relaxar. Não consegue não consegue relaxar. Tem sempre, consegue descontrair, ficar descontraído dentro da santidade. Então aprendermos a atrairmos também, por sermos agradáveis no nosso relacionamento com os discípulos. Amém, queridos? Vamos adiante? Que número nós estamos? 8. Entender que existe paternidade e padrão. Quando você sai, vai para a rua, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, você começa a proclamar para alguém, essa vida começa a se interessar, e você ganha esta vida para o Senhor, ela é ganha, o Senhor a convence, ela se entrega, ela é batizada, você passa a cuidar, você tem paternidade, há um relacionamento de paternidade tremendo aí, há uma facilidade de fluir o ensino, de fluir a verdade, de fluir as coisas, mas vamos dizer que você não pode cuidar dessa vida.
Você teve dores de parto, mas o outro não teve não, o outro é o tio. Aí ele vem com um padrão. Ele vem com uma atitude de colocar no lugar as coisas e vem com força. Quando não há paternidade, você tem que conquistar isso, para que o padrão possa ser levado até ele. A pessoa tem que entender que você o tem como um filho, que você o ama dessa forma. Então não ir para o padrão, aí você passa para o outro, daqui a pouco o discípulo está desazado, está perdido, se perde o discípulo, se perde o contato, se perde tudo, porque o outro não tem paternidade, ele não cuida, ele não tem o coração de pastor paternal para com ele tem apenas os princípios, os padrões, pau, 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 pau. O cara assusta e não fica. Então todo vínculo que você tiver, ele tem que ser um vínculo que tenha paternidade. Não é paternal, até não é a palavra melhor, mas paternidade sim é a palavra correta. Amém, queridos? Às vezes você vê uma situação que está enroscada, está um problema até sério, e tem irmãos tentando ajudar, e irmãos até que têm discernimento da situação, e você está até de fora da situação, mas a pessoa tem você em alta conta. E toda a explicação que estão tentando dar e argumentação que estão tentando fazer para que ele entenda a problemática, o que tem a paternidade, que ele reconhece a paternidade, que ele diz, não faz isso não, meu irmão, não é bom isso, é bom fazer assim, assim. Tá bom, tá jóia, eu vou fazer isso então. Simples. Amor. Amém? Vamos adiante? Você tem que discernir se aquele que está contigo é um discípulo ou é um vinculado. Existe diferença entre discípulo e vinculado. Discípulo é um imitador. Eu ontem, lá na chácara, foi lá na chácara ontem? Lá no sítio, foi ontem ou foi? Não, foi lá em Porto Velho. Foi quarta-feira, a gente estava em Porto Velho quarta-feira, já estou perdido no tempo. É Porto Velho quarta-feira, daqui a pouco eu estava parado, aí eu olhei para mim assim, estava parado igual o Edmar. Estava igual o Edmar. Eu vou aos Estados Unidos, Isaías, tem lá o Manuel e o Aulos. E o Manuel é mineirinho, o Aulos é baiano. Eles são os pastores sobre a congregação com mais outros dois. Mas eles eu relaciono bastante. E o Manuel, assim, tudo que a gente fala com ele fala assim, aham. E o Aulos é, isso. Eu saio de lá assim, isso. Isso. Discípulo imita. Até os cacuetes. Até os cacuetes, né Júnior? O Manuel me imitava no negócio do cabelo, mas ele ficou careca agora. E a gente estava num elevador descendo assim com um espelho, eu olhei para o espelho, passei a mão no cabelo assim, e vi que ele olhou e disse assim, Manuel, confessa aqui, Manuel, você tem inveja do meu cabelo. Aí o Manuel disse assim, já tive, já estou curado. Agora o seguinte, discípulo é aquele que imita, procura ser igual. Ele não me vê no meu relacionamento com a esposa apenas assim, esse é o jeitão dele. Não, eu quero ser igual. Esse é o discípulo, eu quero ser desse jeito. Eu sou um aprendiz, eu quero imitar. Isso é uma referência para mim. Vinculado é aquele que cumpre tarefa. Ele é um cumpridor de tarefa, beleza. Qualquer tarefa que você der, ele vai lá, executa, faz. Mas ele é só um vinculado. Ele não é um discípulo, ele não tem um coração de discípulo, que é o coração de criança na mão para aprender, para se disponibilizar, para imitar aquilo que ele vê de Cristo. Graças a Deus, desde lá de trás, a gente tinha, tanto com o Moacir, quanto com o Ivan Baker, nós pegávamos até os cacuetes deles. A gente, já falei para vocês isso, eu acho, a gente era gaúcho, Moacir era paulista,
e o Moacir falava, perceberam? E a gente falava, perceberam. E aí eu gostava de dizer, perceberam? Era chique dizer, perceberam. Te imitava em tudo, na forma de falar, na sequência, nas coisas, no jeito. Ivan Baker era por favor. Ivan falava assim, por favor, por favor. E o Marcos era 3 palavras e um por favor, por favor. Agora ele está sentado, coitadinho, está falando sentado. Por favor. Irmão, isso aqui é apenas um detalhezinho, ok? Não estou dizendo que você tem que pegar o cacuete, mas quando você é um discípulo, até o cacuete, você pega. Pois você tem um coração doce, dócil de aprendiz. Amém? Eu conheci alguns que são muito inteiros. Relaciono com um cara há 30 anos, o cara não imita e não parece com ninguém, ele é ele. Tem o seu jeitão. Eu conheço alguns, não muda nada, o cara não imita ninguém, nada. Tem sua personalidade, seu jeito, sua maneira, exclusiva e única. E há poucos dias eu estava com um desses e a esposa dele disse assim, na frente de outros, assim, esse que está aqui, ó, o Mário, foi o que mais bateu nele. E eu falei assim, negativo, foi o que mais apanhou dele. Foi o que mais apanhei dele do que bati. Levei uma dura dele terrível, porque o irmão tinha seu jeitão. Não é que não vai ter sua individualidade, não estou falando que tem que perder a individualidade, entenda o que eu estou falando. Por favor, dá para entender bem o que eu quero dizer? Somos aprendizes. Quando admiramos, queremos imitar teu jeito. Amém? Vamos adiante? Qual é o número? 10. Estamos chegando a 10, pertinho. Palavra de Deus, conselho e opinião. Está aqui um achado que Deus nos deu que ajuda a resolver muitas coisas no relacionamento de discipulador-discípulos, nos vínculos. Ter revelação e entendimento, o que é palavra de Deus, o que é conselho e o que é opinião. Porque vão nos pedir estas 3 coisas aqueles que estão relacionados conosco, aqueles que estão nesse vínculo de discipulado. Tem horas que eu vou ter que dar a palavra de Deus, tem horas que eu vou ter que dar um conselho, tem horas que eu dou uma opinião. E eu tenho que ter um discernimento claro, eu tenho que ter um discernimento claro do que eu estou passando para ele e o que é absoluto para a vida dele. O que é absoluto? Palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O que está claro e escrito. Mandamentos claros, a doutrina do Senhor. O que está até de que alguns dizem na palavra não tem conselho. Palavra é palavra. Isso aqui é um conselho de Paulo. Não, a hora que está escrito aqui não deixou de ser conselho, é palavra de Deus. É assim ou não é? Então eu tenho que dar para o discípulo a palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então tudo que Jesus ordenou é o que eu tenho que ensinar, mas não está na Bíblia uma série de situações da nossa vida cotidiana, não está na Bíblia onde eu tenho que morar, aonde que eu tenho que trabalhar, com quem eu tenho que casar. Não tem. E estas coisas entram na área de conselho. Só que alguns, quando nós falamos a diferença de palavra de Deus, que é o absoluto que eu tenho que dar, conselho não é relativo, e opinião, vamos dar boas gargalhadas sobre opinião, quando começamos a mostrar essa diferença para distensionar os relacionamentos, porque até a opinião, os discipuladores davam opinião e o discípulo sentia que ele era obrigado a seguir aquela opinião, porque ele era discípulo, então tinha que seguir aquela opinião. Não, palavra de Deus você tem que fazer e cumprir esta que eu tenho que transmitir. Tem conselhos e tem opinião. E quando começamos a mostrar a diferença, o conselho caiu para quase 0. Começaram a usar assim, esse é palavra de Deus ou é conselho? Alguns perguntavam, não, é conselho. Então tá, é conselho. Era como se fosse nada, e eu quero esclarecer isso na mente de vocês, vou tentar ajudar vocês. Quando você vem a mim,
você, meu irmão, vem a mim e me pede um conselho, eu vou orar. Eu não saio. Se você veio pedir a mim, é porque você entende que eu tenho algo que eu posso contribuir para você, para te ajudar. Então eu vou orar. Eu oro, e eu volto, e digo para você, meu amado, eu orei, busquei o Senhor, o que veio ao meu coração é isto. Nunca vou dizer para você, Deus me disse isto. A hora que eu disser isto, você é obrigado a fazer. Então eu tenho que dizer para você, eu orei, busquei o Senhor, a impressão que veio no meu espírito, que eu tenho na minha mente, no meu coração, que eu tenho para te dizer, é isto sobre isto. Agora você vai tomar isto, vai para casa e vai orar, para discernir se isto que foi dito por mim, a fonte é Deus ou a fonte é Mário. Porque se a fonte é Deus, aquilo se tornou palavra de Deus para você. Mas quem tem que discernir isso, não sou eu que estou dando o conselho, quem tem que discernir isso é aquele que pediu o conselho. Porque o ônus e o bônus é dele. Está entendido, irmãos? Conseguiram compreender a seriedade que é dar conselho e pedir conselho? Não é algo de menos importância, mas estamos falando de coisas que afetam tua vida. Trabalho, dinheiro, uso do dinheiro, aplicações, casamento, moradia, faculdades, profissões, são coisas que vão afetar a tua vida toda. Aí precisa de conselho, esse conselho tem que ser dado debaixo de oração, e essa oração você leva para definir a fonte. Exemplo bíblico, quando Samuel chegou para Saul e disse, vocês vão nessa terra e mata todo mundo. Quem falou com Saul? Samuel. Mas quem estava falando com Saul? Deus. Porque ele não o fez e sofreu um dano. Então eu tenho que discernir, porque Deus fala através do corpo. Está bem entendida a questão de conselho? Opinião são sobre coisas sem muita importância, mas que você deve ter consideração por quem está falando. Se é uma opinião de um irmão que você tem muito respeito e admiração, você vai dar uma consideração para aquela opinião. Você não vai pegar, é opinião, estou nem aí para isso, não. Você vai considerar. Você sabe da minha situação do celular, né? Que foi a situação que eu sabe, né, irmã? Conhece? Do celular, né? Então, você já sabe, já conhece a história do celular. Todos conhecem a história do celular? É respeito à opinião. Qual era a opinião? Eu tinha um celularzinho que eu ganhei. Muito bonitinho. Anos atrás. O celular era um grandão, né? Eu ganhei um pequenininho. Quando você abria o flip, ele perguntava para quem ligar. E ficava verdinho. Era uma gracinha o celular. Aí eu estava com o celular, Ivan Baker chegou, eu abri meu celularzinho para chamar alguém, para ligar para alguém. Ele olhou para o celularzinho e disse, esse é o seu celular, Mário? Digo, é, meu celular, dei para ele, ele pegou na mão. Era bem pequenininho, pegou assim, aí devolveu e disse, é um bonito celular para uma mulher. Para alguém que não é tão... No outro dia, cheguei com um tijolo do tamanho de um trem. Eu não sou mulher, e nem também não, né? Então, no outro dia eu estava lá querendo que ele visse, só com a mãozona. Era uma opinião. Mas de quem estava vindo essa opinião? Era de alguém que eu respeitava, que eu tinha em alta consideração. Então, a partir daquele momento, Ivan virou para mim e disse, foi porque eu te disse o que eu disse ontem que você trocou? Eu disse, Ivan, tudo que você fala para mim é importante. Eu levo a sério. Ele disse, vou me cuidar mais com o que eu falo para você então. Eu digo, por favor. Quando o discípulo tem essa atitude, o discipulador tem muito cuidado para falar. Vai buscar muito ao Senhor, vai temer muito o que diz.
Quando o discípulo não tem essa atitude, você pode dizer porque realmente não vai fazer mesmo. Então, você pode dizer qualquer coisa que vai ficar do mesmo jeito. Então não, você passa a ter seriedade até na opinião que você vai emitir. Amém? Estão comigo? A essência deste serviço, irmãos, o serviço de fazer discípulos, a essência deste serviço de fazer discípulos, é o próximo ponto. Qual é a essência desse serviço? A essência desse serviço é tirar de sobre vocês a carga de ter que fazer e colocar sobre vocês a responsabilidade de ser. Tirar a pretensão de que eu posso transformar alguém. Tirar a pretensão do meu coração, da minha mente, de que eu posso mudar alguma pessoa. Jesus, quando esteve aqui como homem e andou entre seus discípulos, não pôde transformar ninguém. Ele termina o ministério dele sozinho, com uns se suicidando, outro traindo, outro incrédulo só vendo para crer, e a maioria apavorado com medo. Não pôde transformá-los, mas ele disse: eu preciso ir para o Pai, porque quando eu for para o Pai e eu for glorificado, o Espírito será derramado, e quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão transformados. Então eu não posso transformar ninguém. Então a essência desse serviço não é transformar alguém, mas é deixar-se ser transformado pelo Espírito Santo. Sai a carga de você fazer e entra a responsabilidade de ser. Amém? É bem entendido isto, neste serviço. Tirar essa pretensão de que eu posso mudar alguém. O agente transformador são dois. Agentes transformadores. Sabe quem são, Joãozinho? Espírito Santo e a palavra. Esses são os agentes transformadores. O que Jesus se tornou para eles foi modelo. Lembra? Cássio, que João escreve aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apalpamos. É disso que nós testificamos. Quando o Espírito Santo vem, ele vem habitar dentro dele, a transformação se dá, a palavra está habitando dentro deles agora, a palavra está neles, e eles lembram do modelo que eles tiveram. Aonde Jesus andou, com quem andou, o que ele fez, ficou impregnado neles. Esta é a essência do nosso serviço, impregnar nos discípulos a vida de Cristo que está em nós. Amém, queridos? Vamos adiante? 3 direções para trabalhar na vida do discípulo. É o próximo. Voltando ao outro, pode escrever aí: não existe discipulado sem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, é vamos dizer assim, é um método. Não, eu voltei para o anterior só para colocar isso. Não existe discipulado sem o Espírito Santo. Sem ele é um método. É um esquema. Porque não há o agente transformador, é ele. Amém? Com a palavra. 3 direções para trabalhar na vida do discípulo. Primeira, para cima. Para cima. Comunhão com Deus. Você tem que levar o discípulo a ter comunhão com o Pai. Ter comunhão com Deus. Através da oração, da palavra e do jejum. Palavra não é uma leitura apenas, ela é importante, tem que ser feita a leitura sistemática da palavra, mas é meditar na palavra, é muito mais do que ler, é meditar. A meditação te leva a buscar compreender, entender e interiorizar. Então você medita nela, você tem entendimento do que você está lendo. A leitura te ajuda a te familiarizar, mas a meditação te traz
revelação, compreensão da palavra. Então você tem que levar o discípulo para cima, em contato com Deus, através da sua oração, através da meditação na palavra e através do jejum. Amém? Segunda direção, para dentro. Para cima, comunhão com Deus. Para dentro, seu caráter. Formar o caráter de Cristo. Levar ele a manifestar o fruto do Espírito, que o qualifica como discípulo de Cristo. Amém? Caráter de Cristo. E o caráter de Cristo se expressa através do quê? Do fruto do Espírito. Ali está o caráter de Cristo. Para fora, para cima, para dentro, para fora. É uma forma didática de falar, tá, irmãos? Não se prendam no detalhe. Para dentro não seria com Deus, para fora? Não, só para forma didática. Para cima, Deus, para dentro, o caráter. E para fora é o serviço comum dos santos. Os dons do Espírito, a capacitação. Pô-lo em contato com Deus, formar o caráter de Cristo e levá-lo a desempenhar o seu sacerdócio, o seu serviço. Amém? Estão comigo ainda? Próximo ponto. Atendendo o tempo decorrido. Essa é a expressão. É a expressão que está lá em Hebreus, né? Capítulo 5. Atendendo o tempo decorrido, já devia ser o quê? Mestres. Vamos pegar o texto. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe o que significa tardios em ouvir? Tardios em praticar. Porque aquele que ouve e pratica não se tornou tardio em ouvir. Ele é tardio em ouvir quando ele ouve e não põe por prática. Ele diz assim, muitas coisas difíceis de explicar, porquanto elas são difíceis de explicar porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para quem? É para os adultos. Qual? Para aqueles que, pela prática, não pelo conhecimento, mas pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Havia um tempo, aqui o apóstolo que está escrevendo para os hebreus, havia um tempo que ele achava que era natural que você ainda não fosse mestre nos princípios elementares. Mas tem um momento que ele está dizendo assim, esse tempo que já passou, não dá para aceitar que você não seja um mestre nos princípios elementares dos oráculos de Deus. Por quê? Você não é um mestre, porque você se tornou tardio em ouvir, você se tornou uma criança, é inexperiente. No quê? No conhecimento? Não, na prática. Está bem, queridos? Vamos trabalhar com os discípulos, colocando alvos, metas. Porque se você não coloca alvo e meta, você não vai conseguir alcançar. Mas se você tem uma meta, um alvo, você tem na empresa. Você tem uma empresa, você tem meta e alvo. Aí você diz assim, tá bom, já deu, não der, tranquilo, beleza. Teu supervisor, teu vendedor chega lá e diz, não deu, chefinho, não conseguiu, foi. Não, é assim. E aqui nós estamos tratando com coisas muito mais sérias, que é a eternidade. Então temos metas, alvos, para alcançarmos. Para que nós possamos saber que nossos discípulos estão chegando à estatura do varão perfeito. Amém? Atendendo ao tempo decorrido. 14º. Fundamentar e tratar os principais problemas no primeiro ano de vida do discípulo no reino dos céus, no reino de Deus.
fundamentar e tratar os principais problemas. Em um ano o cara tem que estar redondinho. Tem que ter vencido os problemas mais graves da vida dele, que ele veio, e tem que estar fundamentado nesses princípios elementares dos oráculos de Deus. Amém? Por quê? Porque o fundamento ele garante 3 coisas. Pessoa fundamentada tem 3 garantias. A primeira garantia está lá em 1 Coríntios, que fala, Coríntios 3, que fala que quem tem o fundamento será salvo. E o fundamento é Cristo, a rocha. Depois, tem lá em Mateus capítulo 7, que fala que aquele que edificou sua casa sobre a rocha, tem fundamento, ele não é abalado. Estabilidade, firmeza. E depois, em próprio Hebreus, fala que aquele que tem fundamento, ele é maduro, ele amadurece, ele não é inexperiente, ele se torna experiente pela prática na palavra do Senhor. Então aquele que está fundamentado, você vê essas 3 características, o cara está tranquilo na sua salvação, ele é estável, nada o pode balançar, mas ele não arria, não cai, não retrocede, nem para pegar impulso, e ele é maduro, ele é experiente na palavra, pela prática das coisas que ele aprendeu. Amém? 15º, catequizar o discípulo. Quando a catequese veio para nós, foi uma bomba. Foi um negócio maravilhoso. A gente ficou assim como que quem vem com feixes, foi uma alegria tão grande, porque nós tínhamos desesperado do púlpito. A gente vê que o púlpito não produzia muita coisa. Até tinha pregação bacana, a turma até gostava. Disse, rapaz, essa pregação... E eu passei a partir daí a dizer assim, irmãos, eu não quero que vocês digam assim, rapaz, foi boa a palavra. Não precisa dizer para mim que foi boa a palavra. O que eu gostaria de ouvir sempre que falasse, não era foi boa a palavra, mas é que dissesse assim, o que fazer com esta palavra? O que fazer, pois, irmão, com esta palavra? O que eu tenho que fazer com ela? É muito mais do que boa palavra. Então nós tínhamos desesperado e Deus nos traz a catequese. Nós entendemos que instruir os discípulos é com poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. E tem que ser poucas coisas. Então Juan, cadê o Juan? Juan sumiu daqui, está lá o Juan. Juan, aí o que o Ivan fez conosco? Nos catequizou. 4, 3, 2, 1, 3 coisas para cá, 5 coisas para isso. Eu fui catequizado assim. Então eu tenho meu alvo lá atrás, estou falando de 1983, eu disse, eu quero ter a doutrina de Cristo memorizada. Eu quero ter de memória a doutrina de Cristo. Os mandamentos claros de Cristo eu quero ter de memória. Eu quero saber para cada área da minha vida, qual é a orientação do meu Senhor, como Ele espera que eu me conduza. Eu sou conduzido por Ele, aí de fato Ele é meu Senhor. De fato Ele se torna meu Senhor, porque eu faço o que Ele manda, e creio no que Ele diz, e não vi Ele errar nenhuma até hoje, não vi Ele errar nada até hoje, tudo é perfeito, não é isso? Então, catequizar é repetir oralmente toda a doutrina para o discípulo. E eu não sei se nós já temos essa prática 100% de repetir a doutrina. Não é mandar o discípulo memorizar, mas é repetir para ele a ponto que ele consiga guardar de memória. Eu repito tantas vezes que ele consegue guardar de memória. Isso é catequizar. Não é pedir para que ele memorize. É eu repetir
até que ele memorize. Como é que a gente aprende uma música? Cantando muitas vezes. A primeira vez você vai no... eu passei uma vergonha, porque me deram um microfone para cantar com os irmãos. Eu canto mal. E me deram o microfone e gravaram. Os irmãos gravaram. Eduardo. Foi maldade, Eduardo. E eu não conhecia a música. Aí aparece na gravação, amor, sei, era uma palavra. Eu tentava, e gravaram, me mostraram, mas foram muito bandidos comigo. Mas eu ri muito. Depois, não conhece. A primeira vez que você vai cantar, você precisa ficar olhando para o... Segunda vez, terceira vez, daqui a pouco você não precisa. Porque você guardou de memória. E às vezes você está no teu dia a dia e ela vem, o Espírito Santo te lembra daquilo que te traz uma ajuda para alguma coisa que você está. E isso é o bom depósito, que é a palavra de Cristo guardada de memória por nós. Um bom depósito, para que o Senhor possa usá-lo no nosso dia a dia. E a catequese é para isso, essa repetição agradável, sem cobrança, mas repetirmos juntos até que todos possamos ter aprendido de memória. Amém? 16º, fim, 1 hora. Tá bom, 16 em 1 hora. Sequência no trato de alguma área da vida do discípulo. É um negocinho que é difícil de aplicar. Qual é a sequência? Sequência no trato de alguma área da vida do discípulo. Você está orientando ele, formando ele, você tem que ter uma sequência para poder ajudá-lo de fato. Qual é a sequência? Você ensina um princípio numa área da vida dele. Depois você repete, para que ele consiga guardar e entender bem o conceito. Depois você anima. Lembra? Etapas da edificação. Depois você anima. Depois você, se ele continua ainda sem aplicar adequadamente, sem viver aquilo de fato, você corrige. Então você vai lá para ele e ensina. Depois você vai lá e repete. Depois você vai lá e anima. Depois você vai lá e corrige. Se ele não está vivendo, você corrige. Depois que você corrigiu, ele continua ainda sem viver, você admoesta. É diferente de corrigir. Corrigir, você vai lembrar ele, olha, os pontos são esses. É dessa forma, é dessa maneira. Agora, a admoestação já é uma confrontação com a verdade. Já é algo mais sério. E o último passo, caso ele continue na prática equivocada, a disciplina. Então você ensina, você repete, você anima, você corrige, você admoesta e você disciplina. Se seguimos isto, vamos ajudar muito, em muitas áreas, que nós esquecemos. Passa 1 ano, 2, 3, e o irmão repete as mesmas coisas porque nós não usamos as etapas de edificação. No trato de uma área da vida dele, nós somos fiéis àquilo que o Senhor nos ensinou para aplicar. Amém? 17º. Enganei vocês. Não, mas esse aqui é só para vocês colocarem se conseguirem praticar isso, é bom. No serviço, nesse relacionamento no discipulado, o primeiro momento com o discípulo é direção. Você trabalha com direções. Você tem que dar direção para ele, você tem que orientar ele, dizer o que ele tem que fazer. Isso é o primeiro ano de relacionamento com o discípulo, vai dependendo da maturidade dele. Mas depois você tem que sair dessa etapa de direção com ele, você parte para a etapa de treinamento, treinar ele. Lembra que Jesus falava, vão para cá, vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá, vão para lá, e ele parou um dia assim, agora vocês vão ali. Começou a treinar. Vocês vão naquela cidade, de 2 em 2, agora vocês vão para cá. Vocês vão buscar isso, está treinando. É a segunda etapa. A terceira etapa é apoiar. Você já deu direções, ele já aprendeu, você já treinou ele, levando ele a fazer coisas, e agora você vai apoiar ele. Ele vem com uma situação,
para te perguntar o que fazer, você pergunta: o que você faria? Ele disse: eu acho que nessa situação a ação é esta, esta e esta. Eu não faria melhor. Deus abençoe. Porque você tem que levar o discípulo a não depender de você para sempre. Ele não pode ser um refém emocional seu. Ele tem que ser vinculado ao Senhor, crescer no cabeça e ter aquele crescimento e a maturidade. Aí vem a última etapa, que é delegar. Aí você diz: pode ir para outra cidade, meu filho, pode ir para outro país. Você já entendeu, você está capacitado, habilitado para colocar em ordem a casa do Senhor. Então você direciona, você treina, você apoia e você delega. Agora, delegar é a pior parte, porque só delega quem confia na obra do Espírito Santo. Quem não confia na obra do Espírito Santo na vida do discípulo, não delega nada. E fica com dificuldade quando ele faz, porque não faz exatamente como você faria. E aí vem o apoio, e a delegação, ela te requer, daquele que está instruindo, requer dele, que ele se tranquilize quando ele faça um pouquinho menos do que aquilo que você faria. Porque senão você atrapalha, torna ele um eterno dependente de você. E refém emocional. Precisa do teu balanço da cabeça. Eu tenho que levar o discípulo que ele não precise do balanço da minha cabeça, para que ele saiba que fez o que Deus queria, mas que ele continue no relacionamento comigo. Se eu o chamar para corrigi-lo, que ele se sujeite à correção, ao ensino, porque ele ainda não está perfeito. Amém, queridos? Estão comigo? Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Deus abençoe ricamente os amados. Queridos, estava ali ouvindo Mário ministrar. Pode deixar aí, queridão, em paz. E me alegrando, me deleitando no Senhor, porque Deus não desiste da gente. Deus faz questão de nos relembrar sempre as mesmas coisas, com o objetivo de compararmos o que nós ouvimos com aquilo que estamos praticando. Pura bondade e misericórdia do Senhor. E eu estava ali me perguntando: Deus, como poderíamos encerrar esse encontro? Para fazer dessas pérolas tão preciosas algo que perpetue dentro de nós. E me veio um texto que eu tenho usado muito com a igreja nesses anos, texto de Ezequiel, e eu gostaria de concluir nosso encontro lendo esse texto. Ezequiel capítulo 33. Versículo 30 ao 33. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Hoje nós ouvimos a palavra que procede do Senhor, e nós viemos aqui e ouvimos a palavra que procede do Senhor nessa noite, não? Eles vêm a ti. Isso a gente não pode fazer, essa segunda parte. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Irmãos, músicas
de letras românticas e amorosas não transformam o homem. Quantos homens memorizaram todas as letras de Roberto Carlos e são péssimos maridos, não? Porque canções de amores não podem transformar nosso coração. E que o recado do Senhor para todos nós, nessa noite, não venha nos soar como canções de amores, mas que saiamos daqui com plena disposição de fazer uma reflexão dos 16 aspectos de nosso próprio serviço. Se esses 16 itens, 17 na realidade, porque ele acrescentou o último aspecto aí, muito importante, inclusive, será que isso é uma coisa verdadeira em mim? É algo que eu tenho buscado executar na minha própria vida e também no meu próprio ministério, no meu serviço na casa de Deus, para que essas coisas lindas do Senhor não nos soem apenas como canções de amores, mas seja a palavra de Deus viva e eficaz, que seja uma palavra que possamos as pôr por obra, por prática. Que Deus nos abençoe ricamente na meditação delas, que como igreja, vocês podem ter certeza que nós estamos comprometidos, que nós vamos remoer esses 17 aspectos aí, com esses discipuladores por muito tempo, hein? Nós vamos bater papos e mais papos, vamos pegar cada ponto desse, ler muita Bíblia sobre cada ponto desse, conversar largamente sobre nossa vida prática no dia a dia como igreja, porque não é para ser apenas como canções de amores, tem que ser a palavra de Deus, digna de toda aceitação, e para que as possamos colocar por obra no nosso serviço de cooperar no fazer discípulo. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a orar se comprometendo com essa verdade. Você falou amém, né? Então vamos orar, coloca diante do Senhor que você está nessa noite se comprometendo com essas verdades, em fazer uma revisão desses 17 pontos na sua vida, no seu serviço, de cooperar com o Senhor, que você vai sair comprometido e não ter essas palavras como canções de amores no teu coração. Senhor, como igreja estamos aqui. O Senhor nos deu um modelo de funcionamento, Senhor, onde as pessoas são formadas no relacionamento, Senhor, onde os mais velhos cuidam dos mais novos, Senhor, os mais experientes dos menos experientes, Pai, aqueles que têm mais, dando mais, Senhor. E é nesse ambiente que Cristo é formado em nós. Mas, Senhor, Tu também nos destes neste modelo uma maneira de atuar, o que fazer, não nos deixou perdidos. E Mário nos trouxe nessa noite com tanta graça, Senhor, mais uma vez, coisas tão importantes para o exercício do nosso serviço na Tua casa, Senhor. Livra-nos de ter isso como canções de amores, mas que seja o Senhor para nós uma planta, porque nós estamos comprometidos em ver como estamos cooperando na Sua edificação, Senhor. E parte de nosso serviço passa por esses aspectos apresentados por Mário a nossas vidas nessa noite. Nos ajuda a remoer cada item desse, nos ajuda a fazer uma averiguação pessoal em cada item desse. Mário disse sobre coração de aprendizes, Senhor, que é o fruto que nós estamos buscando, mas a partir de mim eu sou um aprendiz, Senhor, sou um discípulo, sou um imitador, Senhor, para que eu não venha exigir das pessoas aquilo que eu não tenho disposição de fazer, Pai. Ajuda-nos a principiar essas questões em nossas próprias vidas, porque assim nós falaremos como quem tem autoridade a partir de nosso próprio coração e prudência, no nome de Jesus. Continue conosco no decorrer da noite, em todos os relacionamentos, que em cada hospedagem haja abundância da presença de Cristo, que em cada compartilhar, Jesus seja evidenciado, Senhor, nas comunhões. Livra-nos de pecar em meio às tentações e nos conserve íntegros para Deus, até o dia em que Ele nos chamará para subir com Ele nas nuvens, com poder e grande glória. No nome de Jesus, Senhor. Amém.